O Bolsonaro revelou que o Carluccio quase foi preso no ano passado por propagar notícias falsas. Só que a imprensa não conseguiu precisar de onde o Bolsonaro havia tirado essa informação e nem conseguiu resgatar um episódio do ano passado que o Bolsonaro falou a mesma coisa. Mas eu lembro muito bem do que aconteceu no ano passado e eu vou trazer essa informação para vocês explicando tudo. Até mesmo porque o Bolsonaro já colocou em prática a próxima estratégia de fustigação que ele vai usar, já que esse episódio do Daniel Silveira está sendo esvaziado e ele vai perder no STF. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha mesmo que o Carluccio quase foi preso? Ou você acha que essa foi mais uma invenção de Bolsonaro e do Carlos? Coloque nos comentários, deixe o seu like e dê também para esse vídeo o seu valeu demais. Basta clicar nesse coraçãozinho e mandar o seu apoio para o canal. Deixa eu começar trazendo para vocês a fala do Bolsonaro dizendo que o Carluccio quase foi preso no ano passado. O texto tá um pouquinho aqui pequeno, eu vou ter que ficar talvez até abrindo a boca, né, para poder ler, porque as letras estão miúdas. Mas vem comigo que essa é uma informação da revista Veja que foi trazida por outros portais, porque o Bolsonaro falou isso recentemente. Ele disse o seguinte, aspas, não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acovardar. O cerceamento da liberdade de expressão e das redes sociais não atingem apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou informes para mim de ameaça de prisão por notícias falsas. Vai prender o filho do presidente por notícia falsa? É grave? É. Como é grave prender qualquer um? Mais grave ainda, prender um parlamentar que tem liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem quiser também. Isso é liberdade. Dessa forma, podemos sonhar com um Brasil melhor. Vamos explicar algumas partes aqui porque foi muito revelador o que o Bolsonaro falou. Primeiro eu quero contextualizar de onde o Bolsonaro tirou essa informação, resgatando algo que aconteceu no passado. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas lá por volta de agosto, início de setembro, o STF, principalmente o Alexandre de Moraes, estava botando em cana vários e vários apoiadores de Bolsonaro. Então teve o Oswaldo Eustáquio, o Assaro Winter, o Bob Jeff e vários outros. O Gengivão não foi preso porque ele rapou para os Estados Unidos com a ajuda possível do Eduardo Bananinha, você está muito bem lembrado disso. E aí o que aconteceu? O Carluccio ligou para o Bolsonaro, essa informação está na internet, você pode procurar, desesperado. E fazia um tempinho que ele não estava falando com o Bolsonaro. Eles estavam meio brigados, meio rompidos, porque vocês sabem muito bem que o Carluccio faz isso, mas o Carluccio ficou com medo de ser preso e ligou para o Bolsonaro. Porque aquelas prisões que o Alexandre de Moraes executou no ano passado, ele prendeu, por exemplo, o Bob Jeff, mas ele estava olhando para o Carluccio aqui. Então foram recados muito bem dados para a família Bolsonaro que estava atacando as instituições e promovendo notícias falsas. Quando o Carluccio viu que todo mundo estava sendo preso, ele pegou e ligou para o Bolsonaro e falou o seguinte, papai, vão me prender, eu tenho essa informação. De onde ele tirou? Sabe-se lá de onde ele tirou, mas foi exatamente isso. É muito possível que quem tenha falado para o Bolsonaro que o Carluccio tenha sido preso fosse o próprio Carluccio. E aí o que o Bolsonaro fez? O 7 de setembro, que o pessoal falou que era algo golpista e não era nada, não foi nenhuma tentativa de golpe do Bolsonaro. O que o Bolsonaro falou naquela época foi o seguinte, nós não vamos acatar algumas decisões do STF, não temos que acatar tudo. E o que ele estava falando? Sobre a prisão do Carlos Bolsonaro, sobre a prisão do Carluccio. Inclusive, havia naquela época um burburinho que caso houvesse um pedido de prisão contra o Carlos Bolsonaro, ele iria ficar refugiado no Palácio do Planalto. Se eu encontrar essas informações, eu vou colocar todos os vídeos aqui no card para que você possa acompanhar essas informações daquela época. Tanto é que, pessoal, como vocês ficaram sabendo no final de semana, porque o jornal O Globo trouxe a informação, o indulto que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira já estava preparado, a ideia, pelo menos, o esboço da ideia, para o Carluccio e também para o Eduardo Bolsonaro, porque havia o temor desde o ano passado que o Carlos e o Eduardo fossem presos por propagar notícias falsas, já que ambos são supostamente, ao que tudo indica, os chefes do gabinete do ódio, aquele gabinete que recebe dinheiro público para atacar reputações de instituições da República, figuras políticas e adversários do Bolsonaro com notícias falsas. Vocês sabem muito bem disso. Então essa informação que o Bolsonaro falou do Carluccio foi uma informação possivelmente tirada pelo Carlos, tá, pessoal? E fica muito claro aqui
que a grande preocupação do Bolsonaro não é o Daniel Silveira, que a grande preocupação do Bolsonaro não é com a liberdade de expressão, mas sim com a própria liberdade dos filhos dele. Porque vocês bem sabem que o Bolsonaro, ele trabalha fustigando as instituições republicanas, vocês sabem muito bem disso, e levantando dúvidas, levantando suspeitas sobre tudo. O questionamento que o Bolsonaro faz não é um questionamento inteligente, não é aquele questionamento que é feito para esclarecer. Os questionamentos que o Bolsonaro faz são questionamentos para confundir, para turvar, como ele fez durante toda a pandemia no ano retrasado e no ano passado. Não vamos nos esquecer disso. E como ele fazia esses questionamentos? Usando o gabinete do ódio, o Carluccio e o Eduardo Bananinha, principalmente o Carluccio. Por isso que ele fala, o meu marqueteiro foi o Carluccio. As estratégias de fustigação, as estratégias mentirosas, as notícias falsas foram propagadas pelo Carlos. Vai prender o meu filho? Nós não vamos aceitar isso. E o que o Bolsonaro fez com o indulto ao Daniel Silveira foi exatamente essa resposta, essa estratégia que já estava preparada para os filhos. Mas por que ele volta a falar sobre liberdade de expressão, sobre o cerceamento? Porque agora o Bolsonaro começa a lançar uma outra estratégia de fustigação. Porque a do Daniel Silveira já esgotou. O STF vai derrubar, e vai derrubar sendo muito técnico. Não tem como dar perdão para alguém que nem foi julgado ainda. O Daniel Silveira não foi julgado, pessoal, não terminou. Ainda tem recursos por parte do advogado. Então o Bolsonaro nem esperou o processo terminar. Então, apesar de o Bolsonaro ter prerrogativas constitucionais para dar o perdão, ele precisa fazer no momento certo. Não adianta ele querer fazer no momento errado, porque isso é ilegal. Tá? O processo que o Bolsonaro fez foi ilegal, mas ele não tá nem aí pro Daniel Silveira. E como ele vai ser derrotado nisso, e já foi derrotado nas questões ambientais, porque o STF já deu uma resposta, ele prepara a próxima fustigação. E qual é a próxima fustigação? Mais humilhação com os militares. O Bolsonaro vai novamente usar os militares para fustigar o pleito no final que vai ter no final do ano. E eu não sei se vocês repararam, mas nos meus vídeos eu tenho evitado usar algumas palavras, porque vocês sabem que a plataforma, olha só, isso tem a ver também com o Bolsonaro. A plataforma, ela corta alguns vídeos, corta o alcance de alguns vídeos, a depender de algumas palavras que são utilizadas. Aquela palavra que começa com A, eu não posso falar, por isso que eu falo a pessoa que tem uma pessoinha dentro de si, depois ela é retirada. E ao que tudo indica também, aquela palavra que começa com E, que depois termina com ação, sabe? Que nós vamos ter no fim do ano, que você vai lá para uma salinha, aí você vai ter uma maquininha lá que você vai apertar os botãozinhos e depois o confirma. Então, pode ser que eu não possa falar mais. Essa palavra começa com E, por isso que eu estou falando a palavra pleito. Por quê? O TSE está muito restritivo, está muito rigoroso com notícias falsas levantadas sobre o pleito. E de onde vêm essas notícias falsas? Do gabinete do ódio. E o TSE, o STF já falaram que não vão tolerar esse tipo de postura, esse tipo de atuação, principalmente por parte do Bolsonaro. E a própria plataforma tem feito isso. Tem aqui o YouTube, tem removido vídeos do Bolsonaro. E o que o presidente está fazendo? Ele já não está mais falando do papel, sabe? O coisa no papel, que eu também tenho medo de falar sobre isso. E o que ele está falando? Uma recontagem com os militares. Essa é a nova estratégia de fustigação no Bolsonaro. Vamos colocar em dúvida o pleito e nós temos que colocar os militares para fazerem a checagem. Como os militares são cachorros adestrados do Bolsonaro, eles vão possivelmente fazer o que o Bolsonaro quer. E se você chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, não perca tempo. O problema é que os militares eles já estão muito desmoralizados, ainda mais depois de hoje que foi revelado que as Forças Armadas gastaram mais de 30 milhões com um azulzinho. Eu fiz um vídeo, o link tá aqui para que você possa acompanhar. E o Bolsonaro vai continuar desprestigiando as Forças Armadas e vai continuar levantando dúvidas sobre o pleito. E ele vai fazer isso com o Carluccio e toda ali a gadaiada dele. O problema é que o Bolsonaro, ao que tudo indica, vai ser derrotado nas eleições. Vai ser derrotado, pessoal, porque a inflação tá alta, ele não consegue palanques regionais, ele não melhora nas pesquisas como os bolsonaristas acreditam. Já fiz um vídeo ontem falando sobre isso, o link também tá aqui no card. E ele sabe que caso seja derrotado, ele vai ser preso e os filhos dele também serão presos. Porque se ele não tiver a caneta, se ele não tiver a cadeira presidencial, ele não tem mais poder, ele não tem mais prestígio e ele não vai conseguir mais mobilizar tanto assim o gado, como ele já não tem tanto poder de mobilização. Eu já fiz um vídeo também, o link está aqui no card. Então ele já começa a criar esses subterfúgios para evitar ao máximo a prisão.
o que dificilmente não vai acontecer. Bolsonaro será preso e é muito possível também que os filhos dele sejam também presos, porque no ano que vem não teremos mais Bolsonaro como presidente. E vocês sabem muito bem que as instituições elas irão babando para punir Bolsonaro e principalmente os filhos dele. Vocês duvidam? Esperem, falta aí um pouco mais de 8 meses, mas vocês vão ver.